David, diante dessa oportunidade que me foi concedida, ainda mais sabendo que ontem esteve sobre esta plataforma o Dr. David Aura, mais conhecido como profeta da chuva, mais conhecido como o amigo do noivo, aquele de Mateus 25, que à meia-noite saiu por toda a terra gritando: eis o noivo. E eu quero agradecer de todo o meu coração ao nosso precioso pastor Elber, que me fez esse convite. Muito obrigado. Meu nome é Lucélio Soares, já está completando 12 anos que eu moro na cidade de Fort Pierce, Flórida. Eu estou casado há 27 anos com Patrícia, tenho 3 filhos, 5 netos e 55 anos. Ó Senhor Jesus! E eu gostaria de começar fazendo uma oração, se vocês me permitem. Senhor, diante do teu trono, que é eterno, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Sou malvado, caído, imundo, sujo, pecaminoso, rebelde, orgulhoso, soberbo. Ah, Senhor, eu me arrependo de todos esses pecados. Senhor, que a velha criação ainda em mim tem resistido e me trazido de volta para habitar, Senhor, longe do Santo dos Santos. Eu me arrependo, Senhor, porque ainda sou carnal. Senhor, porque ainda sou influenciado pela minha carne, pela pecaminosidade dos nossos olhos e do coração. Os meus pensamentos são imundos, sujos. Oh, eu não mereço nada, Senhor. Senhor, tudo que eu mereço é ser jogado no inferno por Ti, passar toda a eternidade longe de Ti, naquele fogo que nos foi falado ontem. Ah, Senhor, quando abre a boca é pior, porque o fogo entra a boca, pelos pulmões, Senhor, e não consegue respirar. Desde que nasci, Senhor, tenho pecado contra Ti, contra o Teu trono, a Tua glória, a Tua justiça, a Tua santidade. Senhor, estou tão longe do padrão da santidade que o Senhor estabeleceu em Teu reino. Ah, estou tão longe da glória que o Senhor prometeu. Senhor, a Tua justiça. Como eu sou ainda tão imundo por tentar viver pela minha própria justiça, e a minha justiça são trapos imundos que não servem para Ti. Senhor, eu sou o pior dos pecadores. Eu tenho me apartado interiormente de Ti, eu tenho me apartado exteriormente de Ti. Eu me arrependo, Senhor, por ainda lutar contra a Tua agenda na minha vida, por ainda cooperar com a carne, com Satanás, com o reino de Satanás. Todas as vezes que eu não estou no Espírito, Senhor, eu estou contra Ti, contra o Teu reino, contra a Tua vontade. Ah, como eu me arrependo, Senhor. Senhor, eu não tenho frutos. Senhor, o que fazer? Tem de misericórdia de mim. Por isso eu clamo pelo sangue de Jesus, o sangue único que pode me reconciliar, me justificar e me santificar. Espírito Santo, eu imploro, eu não Te mereço, mas por favor venha nessa noite, por amor de Ti mesmo, por amor da agenda de Deus, por amor do regresso de Jesus, venha nesse lugar. Eu te imploro, no nome de Jesus.
Amém? Podem sentar, por favor. Eu não sei se você se sente uma pessoa que dificilmente peca, dificilmente erra. Como é o seu sentimento diante de tudo isso? Eu estou cheio de temor. Eu realmente não mereço estar entre vocês. Lá nos Estados Unidos, quando um médico, em sua profissão, em suas atividades, quando ele comete um erro, o seu paciente termina dentro de um caixão lá no cemitério. Mas também eu sei que quando um líder, um pastor, no seu ofício, quando ele comete um erro, toda a igreja termina no inferno. E ontem nós vimos exatamente isso sobre o púlpito. E eu estou tão cheio de temor, porque vocês que estão aqui nessa igreja, que ontem foi usada pelo profeta do Senhor, essa plataforma, esse púlpito, talvez o mesmo microfone, eu estou tão temeroso porque o primeiro que está ouvindo o que eu vou falar para vocês não é vocês, não. It's God, é Deus. O primeiro que está agora me ouvindo, o que você vai falar? Que mensagem você vai pregar? É Deus. Por isso eu estou tão temeroso, porque se eu errar, no final eu vou ter problemas. Eu posso atravessar essa linha vermelha e ficar com o anticristo, perder a oportunidade. Hoje eu quero começar lendo com vocês Apocalipse capítulo 12. Please open your Bible, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler o versículo 10 primeiro. E não vou mudar a mensagem que nós recebemos na sexta-feira, nesta poderosa conferência. No sábado, o serviço de cura tremendo. Oh, irmãos, eu estava lá. Aleluia, Deus. Esses olhos imundos, impuros, sujos, imorais, meus olhos pecaminosos viram pessoas que passou pela equipe médica. Os médicos checaram. Eles eram cegos, eles eram surdos, e foi feito um vídeo depois de eles serem checados. E na minha frente, aqueles que eram cegos totalmente, eu vi. Aqueles que eram cegos de um olho parcial, eu vi eles voltando a enxergar. Aleluia, Deus. O Senhor os tirou do mundo da escuridão, e eu vi 11 surdos. Eu vi 9 cegos. Irmãos, eu vi pessoas sendo curadas. Se você estava lá e viu, levante a sua mão, por favor, porque é um culto de agradecimento hoje. Dê glórias a Deus. Diga, Senhor, muito obrigado. Thank you so much, Lord Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós vimos, nós não merecíamos, irmãos. E Apocalipse capítulo de número 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Fale comigo: o reino do nosso Deus.
Cristo, pois foi expulso o acusador. Falem comigo, o acusador de nossos irmãos, mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Satanás, para com Deus, ele é o adversário, mas para conosco, ele é o acusador. Nesse versículo nós temos um ponto positivo, que o reino veio. Nós estamos falando aqui, primeira etapa da realidade do reino na vida normal da igreja, e na segunda etapa da manifestação desse reino por meio da glorificação e o arrebatamento. Vamos desenvolver isso, mas nós vamos tocar em pontos cruciais para a nossa preparação rumo à eternidade. Quantos aqui creem que vai entrar na eternidade? Quantos creem nisso? Esta preparação, ela precisa ser diária, totalmente diária, em nossas vidas. Aqui diz acusador. Porque Satanás, ele pode ir, como no livro de Jó, capítulo 1, ele acusou Jó, ou no livro de Zacarias, capítulo 3, ele acusou um homem de Deus, Josué. Porque ele pode ir nos acusar. Primeiro ponto, Satanás, ele não pode entrar no céu. Quando ele se rebelou e levou 1/3 dos anjos com ele, o cordeiro, por causa daquele pecado, foi morto antes da fundação do mundo, para purificar o céu, os utensílios do céu. E Deus prometeu que no céu nunca mais vai entrar pecado. O pecado não pode estar, mas em Jó disse que ele veio à presença de Deus, não no céu. Deus em seu trono, fora do céu, Deus tem um momento para recebê-lo com as suas acusações contra eu e contra você. Agora, por que ele nos acusa? A Bíblia fala por causa do pecado. Por um lado, Jesus já morreu e pagou o preço por nós. Isso é um fato, não pode mudar mais. Mas por outro lado, como eu posso obter este sangue? Qual o caminho que eu preciso percorrer para que as acusações contra a minha vida, que são diárias, elas possam ser destruídas? Hoje você saiu na rua, se você é um irmão, eu vou dar um exemplo, e você olhou para uma mulher. As mulheres nas ruas andam quase peladas, e você olhou e você a cobiçou. E uma mulher olhou para um homem e o cobiçou. Isso é um pecado grave, extremamente grave. Mas estamos falando hoje. A semana passada, quantas vezes nós caímos nesse pecado? Se nós olharmos o mês de setembro, o mês de agosto, o ano de 2023, toda a nossa vida, quantas vezes nós caímos só neste pecado? Agora, cada vez que nós pecamos, é como se você fosse
em uma loja fazer uma compra e você não paga. Você tem uma dívida ali. Você tem que pagar. O sangue já pagou aquele pecado, mas como você vai obter esse sangue para quitar esse pecado? O acusador, ele vai diante de Deus. Por um lado, ele vai fazer de tudo para você pecar. Ele vai dizer: olha, fique tranquilo, isso não é mal, todos podem olhar, olha também, vai em frente. Ele vai te animar, ele vai fazer com que a sua carne fique exercitada ao ponto de você olhar. E hoje, até a primeira olhada já pode ser pecado. No passado, a primeira olhada não era. Você está andando na rua e você olhou para uma pessoa, mas depende da maneira de olhar, você já cobiçou. E eu me refiro à carne, mas você pode cobiçar bens, porque a cobiça ela tem dois aspectos: o aspecto sensual, o aspecto imoral e o aspecto financeiro. As coisas, casas, carros, os bens desta terra, mamon. Esses dois aspectos da cobiça são mortais para um cristão nesses dias, principalmente porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Aqui ele disse: o acusador, ele chega diante de Deus com essa dívida e fala: olha, eu ofereci e ele pegou, ela pegou, o que fazer agora? O Senhor Jesus está do lado, o sangue está na tampa do propiciatório eterno, o sangue já foi derramado, o cordeiro já foi imolado, mas na terra você precisa de uma ação. Aquele pecado, você se esquece dele, mas a eternidade não esquece. Se você o cometeu há 10 anos atrás, está como se você tivesse cometido agora. Aquele pecado, ele faz separação entre você e Deus, porque há uma dívida. Alguém está te acusando, e se o arrebatamento acontecer, você não pode entrar no reino de Deus por aquele pecado. Não, mas Deus é bom, eu vou entrar. Eu quero dar, nessa noite, eu quero te afirmar: você não vai entrar. Não vai entrar. E se por acaso você sair, como hoje, quantas pessoas saíram para trabalhar e não vão voltar para suas casas nunca mais? Saíram cedo, mas alguma coisa passou, um acidente, algo que eles nunca mais voltarão às suas casas, às suas famílias. Eles deixaram de viver nesta terra, mas agora eles vão viver em outro lugar. A vida desse corpo termina, mas a vida permanece em outro lugar. Aleluia, Deus. Nós temos que estar claros que o pecado, se nós não levarmos seriamente, amados irmãos, nós vamos perder a nossa eternidade com Deus. Há um acusador que não deixa passar nada. E você começa a passar os dias, as semanas, e você vai se sentindo vazio, seco. Começa a criticar, começa a ver que o culto não está bom mais, que o louvor não está bom, ou que não está bom, nada está bom, e você já não quer ler a Bíblia, e você não consegue mais orar, você não consegue jejuar, e a sua mente começa a se corromper cada vez mais. Day by day, dia tras dia, você vai se esfriando, porque o acusador está ali. Olha, e são pecados que não estão sendo tratados. Ah, mas Jesus já morreu por mim. Mas como você vai ativar esse benefício do sangue em seu favor? Por um
um lado, sim, o Senhor morreu, mas por outro, depende de você agora, porque o que nós estamos falando é do reino de Deus. The kingdom of the heavens, o reino dos céus. E aqui ele fala assim: eu queria falar um pouco do sangue do reino hoje. Mas, amados, não brinquem com o pecado. Não façam isso. Não brinquem. O pecado, ele vai arrastar a maioria dos cristãos para a tribulação. E todos que perderem o arrebatamento, que atravessarem a linha vermelha, eles não vão ter nenhum tipo de ajuda naquela dispensação. O Espírito Santo não vai poder ajudá-los, porque o Espírito Santo vai subir com a noiva. O Espírito Santo vai ficar concentrado somente nas duas testemunhas por 3 anos e meio. E aqueles que ficarem, por algum motivo, por achar que Deus é obrigado a levá-los para a eternidade em pecado, eles não vão poder encontrar o arrependimento naquela dispensação. Na dispensação depois do arrebatamento, o arrependimento não vai funcionar. Eu vou repetir: na dispensação depois do arrebatamento, na última semana de Daniel, o arrependimento não funciona. A única maneira de alguém conseguir entrar na eternidade como um vencedor tardio, a parte fraca da igreja, a parte forte vai subir, mas a parte fraca que permaneceu envolvida no pecado, a única maneira é sendo executado pelo anticristo, é sendo torturado, é sendo assassinado pelo anticristo, não é pelo arrependimento. Não vão encontrar o Espírito Santo, não vão conseguir se arrepender, mas agora, Cristo que foi entregue como um cordeiro, para que tirar os seus pecados, agora, como o sangue foi rejeitado, viver uma vida despreocupada, eles vão ter que se tornar a oferta, eles vão ter que subir naquele altar, e vão precisar ser assassinados sem negar o Senhor. Hoje é o nosso tempo. Nós ouvimos nesta conferência, nós temos que aproveitar rápido. O tempo da graça está terminando. Depois do arrebatamento, o sangue do Cordeiro, que está na tampa do propiciatório eterno, ele é removido. Deus, quando Ele quer nos destruir por causa do pecado, Ele olha para o sangue e Ele sabe que o sangue trouxe a graça. Ele não faz isso conosco, mas depois do arrebatamento, o sangue é removido e Deus vai ver a condição dos que ficaram. Deus vai observá-los e a sua ira líquida será derramada sobre os que ficarem nesta terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Temos que tratar o pecado como pecado. Nós ouvimos ontem a palavra temor. Nós temos que temer. Temer, irmãos, quer dizer ter tolerância zero com o pecado. Zero é zero. Não brinque com isso. Não brinque. Então nós temos aqui, eu quero ler com os senhores Êxodo 24, mas o meu versículo-chave ainda é esses versículos que nós lemos. Êxodo capítulo 24, quero ler com vocês o versículo 8, fala assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que
que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Aspergir o sangue sobre as pessoas. Por um lado, Israel era pecaminoso. Por outro lado, o Senhor queria perdoá-los. Nesta etapa dos judeus, Deus queria trazê-los para a sua presença. Deus sabia da condição dos judeus. Na velha aliança, tudo era feito com sangue de animais. Mas aqui há uma palavra que eu quero considerar, que é a palavra expiação. O que quer dizer expiação? Então, de acordo com o grego, expiação quer dizer cobrir. Os pecados dos israelitas eram cobertos por aquele sangue. Da parte de Deus, eles estavam sendo preparados para a verdadeira redenção que viria no futuro. Por isso, eram cobertos, cobriam os pecados. Não quer dizer tirar os pecados, mas em João, o capítulo 1, o Cordeiro de Deus veio para tirar os pecados, não para cobrir. O sangue de Jesus, aleluia, é superior. Ele traz coisa superior. Ele nos introduz em uma realidade superior. Porque Ele não cobre, mas Ele nos justifica. E Ele tem o poder de limpar as dívidas que estão contra nós nas mãos do acusador. E aqui nós vemos, por um lado, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, nos introduz em coisas superiores. Hebreus capítulo 9, nós vemos, e as coisas superiores é uma nova aliança. Que tremenda essa nova aliança que nos foi dada. É a lei do Espírito da vida. É o Senhor passar a viver em nós. Irmãos, a nova aliança foi feita exatamente para pessoas como eu e como você. Nós não teríamos condição jamais de voltar aos céus, nem tampouco de pagar as nossas dívidas, porque as nossas dívidas, elas foram efetuadas na terra, mas elas tiveram um resultado negativo na eternidade com Deus. Então a única maneira de nós pagarmos essa dívida seria se nós fôssemos no céu, se tivesse algum dinheiro, algum ouro, conseguir entrar no céu e dizer aqui: Deus, eu estou pagando as minhas dívidas. Mas um pecaminoso como nós não poderíamos entrar no céu. Somente alguém que pudesse sair do céu, sair da eternidade para a terra, ele seria qualificado para pagar essa dívida. Agora, a expiação pelo sangue, ela também representava no Velho Testamento o arrependimento. Falem comigo: arrependimento. Todas as vezes que você vê sangue no Velho Testamento, está relacionado com o arrependimento. Deus sabia a condição do povo, por isso tinham que oferecer uma oferta, uma figura de Cristo, uma figura da nova aliança, a new covenant, la nova, Senhor Jesus, aleluias, a nova aliança. A nova aliança. Então nós vemos aqui que Deus está preocupado com o homem. Agora, como nós podemos? Abram comigo mais um versículo muito importante. Hebreus 9, versículo 12. O livro de Hebreus é um dos livros que eu mais aprecio no Novo Testamento, porque ele apresenta Cristo já dentro da eternidade. Ele já foi exaltado, ele já está entronizado, ele já é o sumo sacerdote de Melquisedeque, ele está ministrando e ele está intercedendo para que nós possamos nos arrepender e nos prepararmos para entrarmos na glória. Hebreus capítulo 9, versículo 12 fala assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, aleluia, uma vez por todas,
tendo obtido eterna redenção. Então, ele entrou no Santo dos Santos, não desta terra. O sacerdócio de Araão, Jesus Cristo, ele não teve acesso ao templo. O máximo que ele pôde foi ficar no átrio exterior como judeu. Mas somente os que nasceram na casa de Araão podiam ministrar. Jesus não ministrou no templo dessa terra. Mas aqui disse que ele entrou no Santo dos Santos. Que lugar é esse? É o Santo dos Santos dessa terra? Não. Aqui diz que ele entrou nesse versículo, não com sangue de animais como os descendentes de Araão faziam, mas pelo próprio sangue, o seu próprio sangue, o seu próprio sangue, aleluia! Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. O Santo dos Santos no céu. Aleluia! Ele é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. É um sacerdócio eterno, que não tem princípio e não tem fim. Ele ministrou, ele entrou ali uma vez por todas, quer dizer, cada vez que um pecador pecava na terra, era necessário matar um animal. Mas aqui ele está dizendo, uma vez ele colocou o sangue ali, na tampa do propiciatário da eternidade, e é suficiente para eu e você obtermos completa redenção. Não, agora, como obter esses benefícios que a cruz proporcionou? Eu ainda quero ler com os senhores. Abra comigo Mateus capítulo 3. Todo o livro de Mateus vai tratar do reino dos céus. Todo esse livro vai mostrar um rei que está vindo dos céus para estabelecer o seu reino, para chamar um povo. Nós vamos ver esse rei se movendo nos 28 capítulos. Nós vamos ver esse rei chamando o povo no capítulo 5. Nós vamos ver esse rei mostrando a aparência do reino no capítulo 13. E nós vamos ver esse rei dando galardão para os fiéis no capítulo 24. Aqui, Mateus 3, versículo 2. Vou ler o versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, por favor, abra o capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias depois do seu batismo, e agora acabou os 40 dias. Mateus 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual é a mensagem aqui? Arrependimento. Qual é a mensagem aqui? Arrependimento. Quando o reino de Deus ele vem para a terra, primeiro ponto mais importante agora é o arrependimento. Agora, o que o arrependimento vai trazer para nós? Porque João Batista, o precursor do Messias, aquele que veio para preparar o caminho do Messias. Segundo, para apresentar o Messias para Israel. Terceiro, para batizar o Messias. João Batista que veio, ele tinha uma única mensagem: arrependimento. Aleluia! O reino exige arrependimento. Glória. Vocês se lembram de Noé? Quando Deus deu uma comissão para Noé, lá em Gênesis capítulo 6, o que passou? Deus deu instruções para Noé. E qual foi a instrução que Noé precisava pregar para aquela geração? Arrependam, porque está vindo um juízo aí. Quando Noé começou a pregar no primeiro ano, qual era a mensagem de Noé? Arrependa. Quando passou 5 anos, qual era a mensagem de Noé? Arrependimento. Passou 50 anos, qual era a mensagem de Noé? Arrependimento. Passou 100 anos, qual era a mensagem de Noé? Arrependimento. 120 anos, no último dia, na última semana, antes de ele entrar na arca, qual era a mensagem de Noé? Arrependimento. Ele não mudou a mensagem. Para alguém entrar na
preciosos irmãos, o que vai liberar o sangue de Jesus para limpar das mãos do acusador essas dívidas é o arrependimento. Aleluia! O arrependimento e o sangue caminham junto. Você não tem como falar do arrependimento e tirar o sangue, mas você não tem como falar do sangue sem o arrependimento, porque quando há um arrependimento verdadeiro, o sangue vai fluir. O sangue do Cordeiro flui, e o sangue é que reconcilia, o sangue é que justifica, mas o sangue é que santifica a noiva. Mas tudo isso é acionado pelo arrependimento. O grande tesouro da graça é o arrependimento. Irmãos, tem alguém aqui que nunca pecou? Nós pecamos, irmãos. Nós pecamos constantemente. É bom adorar, é bom orar, é bom ler a Bíblia, sim, mas se não começar com um arrependimento sincero, com lágrimas, com desespero, se for um arrependimento superficial, religioso, fala só da boca para fora, está faltando o Espírito Santo, e a dívida vai continuar na mão do acusador, e a acusação é: não deixe ele entrar no seu reino, ela não pode entrar aqui. Irmãos, quantas vezes nós somos maldosos com as pessoas? Pornografias, palavrões. Quantas vezes nós nos distraímos? Irmãos, quantas vezes fomos desonestos? Quantas vezes mentimos? Quantas vezes não pagamos nossos impostos para César? Irmãos, quantas vezes nós nos misturamos com os pecados de Sodoma e Gomorra e nunca nos arrependemos disso? Está tudo bem, Senhor, da minha parte está tudo bem, mas da parte do Senhor, Ele está chorando por você, porque se você não se arrepender, você vai perder o arrebatamento e você vai ser arrastado para a tribulação e a grande tribulação, e naquela dispensação você vai vender a sua alma por causa de um prato de comida ou por causa de um copo de água. Isso não é brincadeira. Aqui o sangue do Cordeiro é a resposta que Deus tem contra toda a acusação que o diabo tem contra a igreja. I will repeat, eu vou repetir. O sangue do Cordeiro é a resposta que o Senhor Deus tem contra toda a acusação que o diabo tem contra a igreja. É o sangue que redime, é o sangue que justifica, é o sangue que santifica. Eu gostaria de ler com os senhores Apocalipse novamente, capítulo 12. Agora eu quero ler o versículo 11. Eu não estou ouvindo nem glórias a Deus mais. Eu venho em nome do Senhor. Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse 12, versículo 11. Fala assim: eles, pois, o venceram. Eles, pois, o venceram.
alguém venceu. Se há aí vencedores, há aí também perdedores. Você sabe que sempre vai ter esses dois grupos, mas aqui ele vai mostrar como pessoas venceram. Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia! Eles não eram pessoas perfeitas. Ninguém perde o arrebatamento porque pecou, mas muitos vão perder o arrebatamento porque não se arrependeram seriamente. Só existe um pecado que não tem perdão, é o pecado que você não se arrepende seriamente. Esse pecado vai te condenar. Ah, Jesus já fez tudo, eu estou na era da graça. Ah, cuidado com isso. Isso é um outro evangelho. Tudo da parte do Senhor já está pronto. Agora da nossa parte, arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Aleluia, Deus. Irmãos, chegar diante do Senhor em lágrimas, chorando, implorando pelos seus pecados. Eu me lembro que eu fiz um jejum com a minha esposa de 3 semanas, só de arrependimento pelos nossos pecados. 3 semanas me arrependendo. Eu não jejuei pedindo um carro, uma casa, não. Irmãos, o Senhor disse, é melhor você entrar no reino com um olho, do que você cair na mão do anticristo e depois ir para o inferno com seus 2 olhos. E o Senhor falou, se o teu olho está te fazendo pecar, arranca. A minha pergunta é, o que é que te faz pecar? Então o Senhor está dizendo, você precisa tomar uma decisão, cortar, arrancar. Quer dizer, Senhor, eu vou me arrepender e eu nunca mais vou praticar esse pecado. Deus não negocia, irmãos. Não existe um Deus que vai tolerar o nosso pecado. Não existe um Deus que vai deixar nós entrarmos nos céus do nosso jeito. O nosso padrão de santidade é trapo de imundícia para Deus. Deus não vai ser convencido, Senhor, o meu padrão de santidade é esse e o Senhor tem que me aceitar assim. Irmãos, não existe isso. Deus estabeleceu um padrão de santidade para a igreja e é sobre esse padrão que nós vamos ser julgados. Aleluia, Deus! Aqui nesse versículo, no versículo mostra para nós, eu estou tão temeroso que o Senhor tenha misericórdia. No versículo anterior nós vemos quando o adversário, no versículo de número 10, o acusador, ele nos acusando. Eu quero ler para vocês entenderem novamente Apocalipse 12:10, só que eu vou ler sequência agora. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus. Vou fechar a mensagem com o reino e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusavam de dia e de noite diante de Deus. Foi expulso. Agora ele vai mostrar como os irmãos venceram o acusador. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eu vou tomar só essa parte. Como podemos vencer o acusador? É pela adoração? É pela oração? É ler a Bíblia? Todos são importantes, mas first is primeiro. First of all, primeiramente, tem que começar com o arrependimento. É o arrependimento que vai nos colocar para dentro do Santo dos Santos.
O arrependimento traz o sangue nos justifica, irmãos. Deus não pode nos ver. A justificação o sangue do Senhor é como uma roupa. Quando o sangue vem sobre nós, para nós entrarmos no Santo dos Santos, nós não vamos entrar sozinhos. Se Deus nos ver ali, Ele nos mata na hora. É fogo estranho como Nadab e Abiú. Mas quando o sangue, a cobertura do sangue está sobre nós, Deus não vê o pecador, Deus vê Cristo em nós. Deus vê o sangue do Cordeiro. Nós entramos cobertos pelo sangue do Cordeiro. O Santo dos Santos é ocupado pelo sangue do Cordeiro. Quando estamos cobertos, justificados, nós entramos, nós temos acesso e nós podemos permanecer ali. E lá dentro podemos ter a melhor adoração. É lá dentro que nós podemos ter a melhor oração. É lá dentro que nós podemos ter a melhor leitura da Bíblia. Glória a Deus! Não é no ato exterior, é dentro do Santo dos Santos. Os cristãos vencedores fazem guerra contra o diabo, o acusador. De que maneira? Como nós podemos fazer guerra? Se arrependendo. Eu vou repetir. Filadélfia é uma igreja de pouca força. Então eles vão diante do Senhor. De que maneira? Ó Senhor, desde que eu nasci eu tenho pecado contra Ti. Senhor, a minha língua é um fogo que tem sido usado tantas vezes por Satanás. Senhor, eu tenho difamado pessoas. Eu me arrependo porque eu tenho julgado as pessoas. Eu tenho caluniado desde que eu nasci as pessoas. A minha boca é imunda e imoral. Quantas vezes a minha boca pecou contra Ti em áreas sexuais, áreas imorais. Eu me arrependo porque os meus olhos, quantas vezes os meus olhos contemplaram a carne. Eu me alegrei com a injustiça por meio dos meus olhos. Os meus olhos são pecaminosos, Senhor, imundos. Por meio dos meus olhos entrou a cobiça sexual, os desejos sexual, a luxúria sexual. Senhor, os meus olhos trouxeram trevas para dentro de mim. Eu me arrependo. Os meus ouvidos, quantas vezes eu me alegrei com a imoralidade, com a injustiça. Eu ouvi, Senhor, quantas coisas imundas nos filmes, nas novelas. Senhor, quantas coisas imorais que eu gostava, quantas coisas sujas desse mundo, Senhor. Inconscientemente, Senhor, eu promovi o homossexualismo, o lesbianismo, porque quantas vezes eu estava vendo um programa de televisão e tinham ali homossexuais e lésbicas e eu continuava olhando, Senhor. Eu continuava rindo daquelas piadas que eles faziam. Senhor, quantas vezes eu ouvi e vi aqueles vídeos que as pessoas mandam no meu WhatsApp e eu dava risada. Aqueles homens gospel, que gostam, que tem canais gospels, que usa Deus, usa o nome de Deus e mandava as piadas, e eu me alegrava, eu ouvia, Senhor, eu me arrependo. Senhor, o meu corpo, quantas vezes o meu corpo pecou contra Ti? Imoralidade sexual, Senhor, masturbação. Senhor, eu nunca me arrependi seriamente. Eu achei que o Senhor se esqueceu. Mas as dívidas, o meu corpo é imoral. Quantas vezes, Senhor, eu me alegrei com imoralidade. Quantas vezes eu vi coisas malignas e fiquei excitado, aumentou os hormônios. Quantas vezes, Senhor, e eu fechei os meus olhos, eu achei que isso não era pecado. Senhor, a minha alma, a minha mente, vontade
e as minhas emoções que estão na minha alma. Quantas vezes, Senhor, os pensamentos da minha mente imorais, sonhos sexuais, pesadelos sexuais, quantas vezes, Senhor, por eu abrir portas, Senhor, eu fui atacado à noite por demônios de luxúria. Senhor, eu me arrependo por esses pecados. Eu achei que o Senhor não estava vendo. Eu sou imoral, eu sou imundo, eu sou sujo, eu não te mereço, Senhor. A minha vontade, uma vontade descontrolada pela carne, eu me arrependo. Senhor, as minhas emoções que amam as coisas desse mundo, o meu coração, Senhor, pecaminoso, um coração perverso, um coração que deseja essa terra, um coração que ainda busca posição, busca ser alguém, ser reconhecido nas redes sociais, tirar a melhor foto, a foto de perfil, as pessoas têm que gostar de mim. Senhor, enganoso é o meu coração. Eu me arrependo. Nós precisamos tratar pecado como pecado. Não brinque, não brinque. Nós estamos falando do reino dos céus. Não brinque com isso. Se nós perdemos o arrebatamento, acabou para nós. O anticristo vai ser implacável. Eu já estou terminando. Apocalipse capítulo 13, eu vou ler 3 versículos. Apocalipse 13, primeiro versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Guarde essa palavra. Os habitantes da terra. Agora o versículo de número 12. Ainda Apocalipse 13. Não saia daí. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes o adorem. Novamente, os habitantes da terra. Agora o versículo 14: seduz os que habitam sobre a terra. Os habitantes da terra. Agora, abram comigo o livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos, depois que nós recebemos a Jesus, eu vou repetir, depois que nós recebemos a Jesus, glória a Deus, a Bíblia mostra que naquele momento, se a sua conversão ela foi genuína, se realmente você recebeu a Jesus, naquele momento, você se torna um peregrino e você precisa se preparar para deixar essa terra. Aleluia, Deus. Você não pode se preparar para viver bem nessa terra. Você tem que se preparar para deixar a terra. Você compreende isso? O seu passaporte é brasileiro. Está tudo bem, mas quando você recebe a Jesus, agora a sua cidadania, em espanhol hablamos que ha cambiado. Nosotros cambiamos nuestra ciudadanía. Ahora nuestra ciudadanía es celestial. A nossa cidadania passa a ser celestial. Glória a Deus. Então você já tem que investir em uma outra cidadania. Você precisa agora se preparar para outro lugar. Uma vez eu fui para Taiwan, do lado da China, e eu fui tirar o meu visto em Miami. Então eu fui no computador
para mim checar como que era Taiwan. Então eu fui lá no computador checando o clima, como que funciona, onde tem os lugares, me preparando para a viagem. Todas as vezes que eu vou num país, eu creio que o pastor Elber já foi 13 vezes em Israel. O que conhece melhor Israel por aqui, todas as vezes que ele vai, ele ainda tem um sentido de conhecer um lugar, então ele vai checando ali. O céu é a mesma coisa. Você precisa agora começar a se preparar para deixar essa terra. Então você tem que conhecer o lugar que você vai. Agora você precisa entrar por meio do arrependimento e se preparar. Senhor, como vai ser lá? Que corpo que eu vou usar? Senhor, lá vai ter o quê? O que é eternidade? Você precisa começar ansiosamente. Segundo Timóteo, Paulo fala, aqueles que esperam ansiosamente pela vinda do Messias, desesperados. Você deita pensando, você levanta pensando, você sonha com a eternidade. Você todo dia, você não tem outro assunto, não é política, não é futebol. As pessoas se aproximam de você e você só tem uma palavra para dizer para elas: olha, eu estou me preparando para ir para a eternidade. As pessoas falam, mas essa irmã é muito chata, ela antes brincava, antes ela falava piadas, mas agora ela só fala da eternidade, eternidade, eternidade. Irmão, se você cozinha, usa alho, você vai ter cheiro de alho, cheiro de cebola, mas quando você se envolve com a eternidade, o seu cheiro é da eternidade. Você quer deixar essa terra? Você agora é uma pessoa peregrina. A Bíblia fala: e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais, concupiscências. Aqui é um contraste. Por um lado, você agora é um peregrino, então ele está dizendo: você tem que abrir mão dessa porcaria. Abra mão, porque a eternidade é superior a isso. Aleluia, Deus. É normal para uma jovem com 20 anos ela ter se guardado para o Senhor, nunca permitir um homem tocá-la. É normal para uma jovem com 23 anos ela se guardar, nunca permitir um homem se tocar, se o Senhor não dar um casamento para ela. A jovem tem uma glória. A Bíblia diz que há uma glória sobre aquela jovem que nunca permitiu um homem tocá-la. E aquela glória, se ela se cuidar e o arrebatamento acontecer, ela vai governar, ela vai ter uma posição no céu mais elevada que muitos homens, porque ela decidiu viver para Cristo. Ela venceu a carne, venceu o pecado. Ela disse: não, eu sou uma peregrina. Se Deus não me deu meu casamento, eu não vou ficar por aí com um homem. Eu não vou deixar o homem me tocar, porque eu vou cair no pecado, ele vai cair. E eu prefiro a eternidade, eu prefiro Cristo. Eu me posiciono por Cristo. Ela não vai jogar fora a glória dela. E aqui diz que fazem guerra contra a alma, mantendo o versículo 12, mantendo exemplo ou exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorificai a Deus na vossa salvação. O que eram os habitantes da terra de Apocalipse 13? É aqueles que viveram a sua vida relaxadamente e agora caíram na tribulação e na grande tribulação. Enquanto vai ter um grupo habitando os céus, vai ter um grupo habitando a terra. Enquanto vai ter um grupo habitando os céus com Jesus, vai ter um grupo habitando a terra com o anticristo e o falso profeta. Você entende? Porque Apocalipse 13 já mostra as duas bestas. A besta que emergiu do
da terra? O anticristo, o falso profeta. Mas os habitantes dessa terra estão aqui. Nós temos agora que nos preparar como peregrino para deixar essa terra. A terra não é uma morada final nossa. A terra não é um lugar que temos que construir raízes. A terra não é um lugar que eu tenho que colocar todos os meus projetos, os meus sonhos. A terra é uma habitação temporal, porque a minha habitação eterna não é nesta terra. Levante a sua mão se você crê nessa palavra e glorifique o nome do Senhor. Eu vou terminar com os últimos 2 versículos. Vamos ler. Senhor, me ajuda. 2 Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Senhor. Versículo 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Virá entretanto como ladrão, the day of the Lord, o dia do Senhor. O ladrão não avisa para chegar, não sabemos a hora, e o ladrão não vem buscar coisa suja. Você já imaginou se o ladrão viesse na sua casa e pegasse o lixo que você deixou ali na cozinha? Ele não vai fazer isso. Ele vai vir e vai escolher o que você tem de melhor na sua casa. Cristo, Ele vem para pegar o que Ele tem de melhor na igreja. O pecado, ele é um ferrugem, é um câncer que come a beleza da noiva. E a noiva pecaminosa, que não consegue ter domínio próprio na carne, ela não se torna pura. Ela está imunda. As suas vestimentas estão sujas. Então, ela não ficou perfeita, ela não está valiosa, não atrai o noivo. Ela segue habitando essa terra, amando o mundo. Então o ladrão vai vir, é um dos aspectos de Cristo. Ele vai vir, e essa noiva, ela não está pronta para subir. Irmãos, isso é muito temeroso. Ela fica, ela não é digna de entrar. Você entende o perigo agora? Nós não temos mais direito de errar. Eu não tenho direito de errar. Você não tem mais direito de errar. Pode não dar mais tempo. Senhor. Agora eu quero ler ainda 2 Pedro 3,11. É a sequência. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem santo procedimento de piedade. Santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade. Aleluia, Deus. Ajuda-nos, Senhor, para nós vivermos santo procedimento. Um viver santo. Um viver cheio de piedade. Irmãos, que o Senhor nos ajude agora a finalizarmos. Eu quero ler agora o último versículo. Abram comigo Apocalipse capítulo 21. Revelation chapter 21. Apocalipse capítulo 21 fala assim: vi novo céu e nova terra. Aleluia, Deus. Por que, irmãos? Eu vi novo céu e eu vi nova terra. Glória a Deus. O que aconteceu? Aí ele fala: pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
Eu vou fazer uma pergunta para você, por favor, preste muita atenção. Eu não vou ler com você Gênesis 1, versículo 1. Do princípio criou Deus o céu e a terra. Ele criou a terra perfeita. Essa terra que nós estamos, essa terra que nós temos famílias, Ele criou perfeito. Mas por que aqui Deus criou um novo céu e uma nova terra? E Ele fala porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Essa terra aqui, a sua casa, o seu trabalho, Ele está dizendo, passou, não vai existir mais. A terra toda, onde estão os animais, as árvores, as plantas que você tanto aprecia, Ele está dizendo, não vai existir mais. E agora? Como é que você pode explicar isso se Ele está dizendo, não vai existir mais? Se não vai existir mais, aí Ele está dizendo, eu estou preparando um novo céu. Eu estou preparando uma nova terra. O que aconteceu, irmãos? Deus, Ele cria algo perfeito e depois Ele decide destruir e falar, eu vou criar um novo céu. Não dá muito para nós entendermos esse versículo. Senhor, como que eu vou entender isso? Como que nós vamos entender esse versículo? Porque Deus criou em Gênesis capítulo 1 e agora Ele está destruindo o que Ele criou no Gênesis capítulo 1 e criando algo novo. Agora eu leio o último versículo. Se você quiser abrir em 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. 2 Pedro 3,7. O que fez Deus mudar de ideia? Ele está dizendo aqui, eu vou destruir essa terra. Já foi determinado. E Ele está dizendo, eu vou construir um novo céu. Os moradores dessa terra, os que gostam daqui, os que apreciam aqui, os que amam esse mundo, amam o pecado, o Senhor está dizendo, se arrependam agora, porque eu já criei um novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E Deus está dizendo, você quer ir para lá? Você é um peregrino, eu já te dei um passaporte para você ir para aquele lugar. Você só precisa agora parar de pecar, tomar o sangue para tratar com o seu passado, mudar a sua mente completamente e viver uma vida santa e uma vida justa. Irmãos, eu pergunto para vocês, é possível? Quantos podem levantar a mão aqui e dizer, é possível? É possível? É possível? Põe-se de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração de arrependimento. Eu não sei se você quer. Você acha que você tem algum pecado para se arrepender? Se você quiser se arrepender comigo, feche os seus olhos. Nós não sabemos quando saímos desse lugar o que pode passar. O arrebatamento pode acontecer ou nós podemos sair deste corpo. E se nós estivermos em pecados, irmãos, eu estava compartilhando uma palavra para alguns irmãos em uma cidade da Flórida, e havia um jovem, eu sabia que ele estava em uma situação pecaminosa, e eu precisava ajudá-lo. Então, e a Flórida tem muitas praias, vocês sabem, são as praias mais quentes dos Estados Unidos. Para aquele lugar vão pessoas de todo o planeta. É um lugar extremamente pecaminoso. Quando uma filha de Deus ou um
filho de Deus decide ir lá na praia ou em algum outro lugar, coloca uma roupa, um biquíni ou uma sunga, um homem, e vão tomar sol, vão passar um dia ali. Não estamos pecando. Se eles morrerem ali, alguma coisa passar, aquela mulher, aquela irmã se afogou, por exemplo, e morreu. My question is, minha pergunta é: os familiares vão vir, vão levar para o hospital, fazer o que tem que ser feito, vão vestir uma roupa linda nela, colocar no caixão e fazer aquele último dia, aquela despedida. Mas a minha pergunta é: como ela vai chegar? Vocês creem que ela vai chegar com aquela roupa que a família colocou nela? Ou ela vai chegar com o biquíni que ela estava? Ela vai passar a eternidade com aquela roupa que a família colocou nela ou com o biquíni? A mesma coisa um homem. Irmãos, é muito grave o pecado. Por quê? Que uma pessoa que dá entrada no inferno, ela não vai sair de lá nunca mais. Ela vai para o trono branco, é julgada no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque lá não vai ter ninguém para morrer por ela. O cordeiro, ele já morreu. Na eternidade, nós vamos ver o cordeiro com buracos nas mãos. Ele já não é um cordeiro perfeito, mas e para morrer por alguém, precisa ser um cordeiro perfeito. Ele tem buracos nas mãos, nos pés, as suas costas, a sua cabeça. Ele tem muitas marcas, não é perfeito. Por isso que quem der a entrada, o pecado ele vai acompanhar a pessoa. Os pecados em João capítulo 10 acompanham. Se eles não forem tratados agora, quando nós deixarmos esse corpo, ele vai acompanhar. E não tem como entrar, dá entrada no céu. Deus prometeu, não entra. Nenhum pecado vai sair dessa terra, não sai. Por isso o arrependimento tem que ser diário. Evitem o pecado, abandonem o pecado, vivam uma vida santa e justa. Você pode abrir a sua boca e orar comigo. Faça a sua própria oração. Ah, meu Deus, eu reconheço que eu sou o pior aqui, Senhor. Senhor, toda essa palavra que eu falei, o Senhor foi o primeiro que escutou. Meu Deus, quanta imoralidade em mim. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, quanto pecado, Senhor, em 55 anos. Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Senhor, as lembranças que o Senhor tem de mim são lembranças tão ruins. Deus sorrindo com a injustiça, abraçando o pecado, comendo o pecado, bebendo o pecado, tentando te enganar. Senhor, eu vivi uma vida de aparência. Eu me arrependo, Senhor, porque eu tentei preservar a minha identidade. Senhor, as pessoas, eu queria que elas gostassem de mim. Senhor, uma identidade que eu construí na imoralidade, uma identidade que eu construí no pecado, no engano, na cobiça, uma identidade que eu construí no orgulho, na manipulação. Senhor, eu queria preservar essa identidade. Ah, eu me arrependo, Senhor, porque eu não queria que ninguém tocasse nisso. Querendo ser amado pelas pessoas, não querendo ser perseguido, não querendo sofrer, Senhor, fazendo amigos, querendo viver para o mundo e para o Senhor. Eu me arrependo por tantas coisas malignas nesse coração. Senhor, olha o que eu fiz contra ti, olha o que eu fiz contra os teus filhos, olha o que eu fiz contra o teu rebanho. Quantos eu derrubei, quantos eu maltratei, quantos eu humilhei, quantos eu os destruí nessa caminhada, quantos eu não ajudei, quantos eu menti, eu manipulei. Ah, Senhor, eu me arrependo profundamente. Olha para a minha condição caída e adâmica, Senhor. Senhor, eu me arrependo
imploro, Senhor, tem de misericórdia. Tente misericórdia desse pecador, Senhor, carnal, terrível, implacável. Esse pecador, Senhor, que pouca misericórdia tem no coração. Esse pecador interesseiro, Senhor, quantas vezes eu visitei as ovelhas com interesses próprios. Quantas vezes, Senhor, eu fui na casa das ovelhas com interesses. Senhor, eu não fui para apacentá-las com o seu coração, não fui para cuidar delas com amor, eu não fui cuidar do órfão, da viúva, eu não fui na prisão, eu não fui nos médicos, nos hospitais, eu os abandonei ali, Senhor, e o Senhor mandou eu ir, e eu fui ingrato, eu não fui buscar os pobres, eu não ajudei os pobres. Ah, Senhor, eu me arrependo desse coração maldito e maligno. Senhor, eu clamo pelo teu sangue, eu imploro o teu sangue para me reconciliar e me justificar. Eu oro pela igreja agora, Senhor. Eu me arrependo pelos pecados de cada um nesse lugar. Daniel orou pelo seu povo. Daniel se arrependeu no livro de Daniel capítulo 9 pelo pecado do seu povo. Eu me arrependo, Senhor, por cada um que está aqui, e eu sei que eles também estão se arrependendo pelos meus pecados. Senhor, eu te imploro, tente misericórdia, guie os nossos passos em justiça e em santidade. Senhor, a novo céu e a nova terra à nossa frente. Senhor, nos ajuda a vencer o inimigo pelo arrependimento. A única maneira é nos humilhando, Senhor. A igreja de Filadélfia tem uma porta aberta, exatamente porque ela se humilha, ela se arrepende, e é uma porta que ninguém pode fechar. O inimigo não pode resistir ao arrependimento, porque o arrependimento queima as dívidas, limpa nossas imundícias. O arrependimento nos reconcilia, o sangue opera tudo isso, e o inimigo não pode seguir nos acusando, e as nossas vestimentas estão mais limpas do que a neve. A Filadélfia é uma igreja de pouca força, ela depende do Senhor, por isso ela se arrepende, e dali saem os vencedores. Eu oro por cada um, Senhor, nos ajuda a entrar na eternidade, na nova Jerusalém, e estar contigo para sempre, no mais poderoso nome de Jesus. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso precioso e amado pastor. Eu quero agradecê-lo pela oportunidade que me destes, em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesta noite, essa palavra poderosa. Alguém que veio hoje, que estava longe da igreja, quer fazer uma nova aliança com Deus hoje, entregar sua vida para Jesus. Todos nós ouvimos uma palavra forte hoje. Feche os olhos agora mais uma vez. Muito obrigado por esta noite, Pai. Muito obrigado pela tua presença, meu Deus. A ti seja a honra, o